O assunto hoje é multiculturalismo. Você já deve ter visto, ao longo dos seus estudos, buscando provas de concursos anteriores, que esse é um tema privilegiado na maioria das bancas que preparam as provas dos concursos para o magistério e para a área da educação. Então, hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto, especialmente trazendo a visão de uma autora, que é a Anna Kanen. Anna Kanen tem uma produção muito importante em relação a essas questões do multiculturalismo. Ela é professora do Rio de Janeiro, ela é uma doutora, pós-doutora em assuntos de currículo, nessa perspectiva multicultural, numa perspectiva pós-crítica de currículo, e, portanto, o que a gente vai conversar aqui hoje é bem em cima da produção da Anna Kanen. É bom quando a gente faz um estudo focado no autor, porque, de acordo com a bibliografia do concurso, a gente já sabe que quando o tema aparece, ele vai trazer as informações, o vocabulário, a forma de olhar para aquele assunto deste determinado autor. Então, nesse caso, preste atenção, vai lá no edital do concurso, pega a bibliografia, viu Anna Kanen, fala assim: caramba, essa aula é tudo o que eu preciso. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que saber é esta palavra, multiculturalismo. A que ela se refere? Então, eu trago aqui alguns pedaços de texto da própria Anna Kanen para a gente poder discutir, para a gente poder entender um pouquinho mais do que se trata. Se não ler o texto fica muito duro para você ler sozinho em casa, e a gente precisa entender, interpretar e marcar algumas coisas que são essenciais para que você possa ir para o concurso com segurança. Então, ela vai dizer assim, necessidade de compreender-se e a sociedade como constituída de identidades plurais, com base na diversidade de raças, gênero, classe social, padrões culturais e linguísticos, habilidades e outros marcadores identitários. O multiculturalismo constitui uma ruptura epistemológica com o projeto da modernidade, no qual se acreditava na homogeneidade e na evolução natural da humanidade, rumo a um acúmulo de conhecimentos que levariam à construção universal do progresso. Anna Kanen, então, traz essa definição de multiculturalismo. Aí a gente lê e fala assim, mas caramba, que isso? Quanta coisa é essa? Então vamos parar e vamos entender parte a parte do que ela vem colocando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala nessa expressão multiculturalismo, a gente está sempre trabalhando com a ideia de identidades. Tá? Então, anotou aí, multiculturalismo, eu penso em identidades, em construção de identidades. Construção de identidades precisa trazer na discussão todas aquelas culturas que nos formam. E essas culturas, elas são múltiplas, elas são plurais. E é por isso que a gente está falando de identidades plurais. E se a gente olhar aqui para o nosso exemplo brasileiro, a nossa identidade, ela realmente é muito plural. Primeiro, porque a gente tem uma constituição a partir de diversidade de raças. Cada um de nós é formado por uma miscigenação imensa de raças e cada um de nós tem a sua identidade marcada por essa situação. Então, se eu tenho esta ideia de múltiplas raças, de múltiplas possibilidades, por que, pense comigo, porque algumas delas são privilegiadas e outras não, nem tanto ou nunca. Por exemplo, dentro de uma miscigenação, como nós encontramos no nosso país, nós temos um currículo escolar ainda hoje, apesar de leis que falam sobre o assunto e que alteram essa situação, mas ainda hoje marcados por um currículo extremamente eurocêntrico, ou seja, onde as questões europeias, que também nos formam, são privilegiadas em relação a outras questões de outras raças e outras etnias que também nos formam. Por exemplo, a questão dos negros, africana, a afro-brasileira, né? E as questões indígenas, que nos marcam profundamente, mas que muitas vezes são obscurecidos. A perspectiva do multiculturalismo, então, é colocar luzes para essas discussões, que não param na questão étnica e de raças, mas que avançam para as questões de gênero. Olha, gente, gênero hoje é uma discussão que a gente não pode se furtar a ter.
as transformações sociais estão aí, as novas culturas estão aí, e essa discussão de gênero, ela está posta para a gente poder discutir papel social de homens e de mulheres na sociedade. Papel social de quem também adota um outro gênero. Para além da questão biológica de nascença, as pessoas, hoje, cada vez mais, as discussões em relação a gênero e sexualidade vêm trazendo expressões como orientação sexual, vem trazendo para a gente discussões a respeito de transgêneros, ou seja, você tem um gênero que está associado à sua questão biológica, mas na realidade, ao mudar essa sua orientação sexual, você também carrega um novo gênero. Então, essas discussões, elas precisam acontecer dentro dessa perspectiva multicultural. As questões relativas às classes sociais, aos padrões culturais, e a gente pode entender aqui que todas as questões de cultura e da própria língua, os padrões linguísticos estão presentes na forma como se fala, na cultura linguística que é aceita. Quando você usa determinada expressão em alguns lugares e essa expressão é completamente aceita, em outros lugares você pode ser visto de uma forma diferenciada, sem respeitar as produções culturais e o universo da qual aquela forma linguística de expressão vem, sem reconhecer as produções culturais próprias de cada lugar. Isso tudo tem que ser discutido, tá? Então, todas essas questões que marcam a identidade de uma pessoa, a gente já falou de gênero, sexualidade, a gente já falou de forma de falar, a gente já falou das culturas, a gente pode ampliar para as questões religiosas, que trazem uma marca identitária muito grande. A gente reconhece muitas vezes alguns grupos religiosos simplesmente pela forma como as pessoas se vestem na rua. Então você tem desde religiões dentro desse escopo evangélico, onde você vê aquelas pessoas que usam aqueles roupões coloridos, compridos, eu acredito que você já tenha visto por aí, a questão dos Hare Krishna, que também tem uma roupa específica que você reconhece, aos religiosos católicos, que usam roupa de freira, ou de padre, ou de frade, ou de outras denominações, e que você reconhece. Então você tem todas essas questões que vão marcando a identidade. Então, o que se quer, de fato, com as questões do multiculturalismo é romper com essa ruptura epistemológica com o projeto da modernidade. Então, a gente precisa discutir um pouquinho esse projeto de modernidade. Que projeto de modernidade é esse? Quando a gente fala de projeto de modernidade, a gente está falando do modernismo, tá? de uma época, de uma produção científica apoiada nas bases do modernismo. E o modernismo traz para a gente a possibilidade de entender o mundo por uma lógica cartesiana. Lembra de René Descartes? Você deve ter estudado René Descartes ao longo aí da sua formação, da sua graduação. E todo o método cartesiano de olhar para a realidade consistia, mais ou menos, resumidamente, tá, gente? Numa ideia de fragmentação do todo, para que, depois, olhando parte a parte, eu conseguisse reconstruir o todo. Então, essa ideia de um mundo homogêneo, de um mundo que vai sempre evoluindo naturalmente, né? Uma ideia de uma ciência biológica se aplicando profundamente numa ciência social, que é estudar a própria sociedade, estudar o próprio desenvolvimento da humanidade apenas por uma perspectiva biológica e não estudando a perspectiva social. Então, na realidade, hoje o multiculturalismo ele se propõe a olhar todas essas questões sociais, todas as questões identitárias, não por esse padrão que homogeneiza, não por esse padrão que busca olhar as pessoas e as sociedades dentro de uma perspectiva de igualdade, onde todo mundo caminharia em cima ou numa mesma direção homogênea, mas sim olhar por uma perspectiva que a gente chama de pós-moderna. Na perspectiva pós-moderna, a gente vai justamente trazer rupturas, entender esses processos de rupturas frente a esse caminho até então pensado de uma forma homogênea. Então, o mundo... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença
para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá